Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 6. Cadê o pastor Genésio? Onde está Genésio? Ah, está lá, sentando lá atrás, Genésio. Você tem esse livro, Genésio? Você tem o livro sobre membresia de igreja? Você tem esse livro? Não. Então, vai lá, filho, ajuda, dá para ele esse livro. Capítulo 6. Presente. É o primeiro presente, hein? Foi coroinha, na igreja foi coroinha, tá acostumado. Falar nisso, quem foi coroinha, é verdade. Pastor Fernando era coroinha. É sério. E depois DJ, ou era junto, né? Podia as duas coisas. Foi coroinha. Foi verdade, é isso aí. Está confirmando aqui, não é brincadeira não. Deve ter outros aqui. Vamos falar um pouco como um crente submete a sua igreja. A gente pode colocar assim a questão como eu colocaria também como respeito à igreja. O crente deve respeitar a igreja, a sua igreja. A tese desse capítulo é a seguinte: os crentes não devem simplesmente se tornar membros da igreja, eles devem se submeter a ela. Um crente não deve, assim, eu sou membro, mas aí a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que quero, eu ando do jeito, então eu percebo, até falando sobre grupos de comunhão, eu percebo assim, de pessoas que não querem se submeter a grupos de comunhão, que querem viver a sua própria vida, entendeu? Eles não querem se submeter à igreja. É um pecado esse. Nós vamos falar sobre isso. É um pecado. Sabe por quê? Porque Deus deu autoridade à igreja. Isso está lá em Mateus 18, de 15 a 20. Se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. A igreja local. Jesus está falando da igreja aqui, ó. Conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja local, trate-o como pagão e publicano, como ímpio. Versículo 18, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, Jesus falou, terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. E a gente aprendeu que está ali, Jesus está ali como juiz, está ali para julgar. Então, Jesus deu à igreja autoridade para para ligar e desligar na terra. O que significa que os crentes são chamados para submeter a ela como um ato de submissão a ele. Então, os crentes, eles submetem a igreja como um ato de submissão a ele. Muitos não gostam dessa palavra submissão, porque Deus deu autoridade, por exemplo, aos políticos. E a moral política está lá embaixo, não é isso? Os políticos estão lá, está na lama, não é a questão política. Tá? Então nós não queremos submissão. E também tem muitas igrejas onde os pastores e as próprias igrejas as histórias que a gente conhece são histórias muito tristes. Mas olha só, o Senhor falou que nós devemos submeter à autoridade da igreja local que você é membro. Ele deu autoridade. Lá em Filipenses 2, 14 e 15, Paulo escreveu assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, na Bíblia, nós temos assim, falando que a igreja precisa viver bem. A igreja precisa viver com unidade, com amizade. A igreja precisa viver unida, precisa viver em comunhão. Para quê? Para que a igreja possa brilhar. Então, gente, que saudade. E vocês vão lembrar, a gente sempre fala sobre isso. Na roça, quem é da roça, quem já foi na roça, um lugar que não tem...
na roça, eu comecei a frequentar a roça numa época, lá em Itaperuna, numa época que a luz era de lamparina, era lamparina. Então nós íamos para o alpendre da casa, João, e eu fiz isso também lá na sua terra, mas no alpendre, todas as luzes, não tinha luz nenhuma, a não ser o céu, salpicado de estrelas. Gente, é um espetáculo, é algo maravilhoso. Então sempre eu lembro lá na casa do seu Luiz, você mandando, gente, apague as luzes, João falando, apague as luzes, para quê? Para a gente ver o céu. Apague as luzes artificiais, para vermos as luzes naturais. Mas se tirar as estrelas, entendeu? Se tirarmos as estrelas, fica um quadro negro, não é verdade? As estrelas é que fazem com que as coisas fiquem iluminadas. Numa noite de lua cheia, então é algo fantástico. Tudo prateado. Mas, quando nós temos tempo nublado, nós vemos um quadro negro. Então, olha só, o mundo é o quadro negro. Nós refletimos a luz de Cristo. Quando que Paulo diz que nós refletimos a luz de Cristo? Quando nós vivemos em comunhão, como nós vivemos em amizade. A igreja que vive em comunhão e amizade, que não vive brigando, essa igreja brilha na comunidade, brilha na cidade, brilha na sociedade. Lembra do novo mandamento? Assim conhecereis que vós sois meus discípulos, quando tiverem amor uns pelos outros. Lembra da igreja de Jerusalém? Que caía na graça de todo o povo, uma igreja que brilhava. Então tem tudo a ver, amizade, comunhão, isso com o nosso testemunho aí fora. Como vamos querer testemunhar, pastor Aca, aí fora, para que as pessoas olhem a Cristo, olhem a Deus, respeitem a Deus, considerem a Deus, se nós vivemos desrespeitando Deus aqui dentro, nós não nos submetemos a Ele, vivemos brigando, não nos submetemos à igreja, como queremos brilhar lá fora, queremos salvar o mundo com a nossa palavra, mas nós não mostramos isso com as nossas ações. Filipenses capítulo 2, de 1 a 8, o apóstolo Paulo falou assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Considere o seu irmão superior a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus se submeteu. Ele se humilhou, ele veio a este mundo, ele brilhou, e nós vamos brilhar também quando nós nos submetemos a Deus e nos submetemos aos nossos irmãos, nós nos submetemos à igreja. Paulo não apenas queria que aqueles crentes iluminassem, brilhassem quando estivessem espalhados, separados uns dos outros, ele queria que eles brilhassem através da união de suas vidas. Então, a figura da unidade, em outras palavras, é a figura da submissão mútua. Você quer saber como um crente deve viver entre outros crentes? Basta olhar para o exemplo do Senhor Jesus. Quando os crentes buscam a unidade em suas igrejas, submetendo-se uns aos outros, tais igrejas brilham como a luz na varanda, em uma rua escura da cidade, como lanternas à noite em uma floresta. Quanto mais unidos, quanto mais vivemos o novo mandamento, mais refletiremos a luz de Cristo nesse bairro, nessa cidade em trevas. E aí ele nos deu 8 aspectos, que eu tenho nesses 10 minutos para falar para vocês, 8 aspectos de submissão à igreja. Em primeiro lugar, o aspecto de submeter a igreja publicamente.
Era o primeiro aspecto. Sabe por quê? Eu entendi o seguinte, que alguns são crentes, mas não querem, eles não querem submeter a igreja, não querem se tornar membro da igreja, entendeu? Então a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é o seguinte: eu sou crente, eu preciso ser membro da igreja, eu preciso ser membro de uma igreja. Eu não tenho que ter nada que me impeça de ser membro de uma igreja. Então, publicamente, eu sou membro dessa igreja, eu sou membro mesmo. Então, os crentes devem submeter-se às suas igrejas locais, publicamente, ou seja, de modo formal, oficial, devem unir-se à igreja, comprometendo-se com o corpo de cristãos, do qual receberão regularmente a ceia do Senhor. Jesus se identificou publicamente com a sua igreja e também devemos nos identificar publicamente com ele e com o seu povo, com os membros da igreja. Então, publicamente, eu quero ser membro da igreja. Você sabia que hoje tem pessoas hoje aqui que querem ser membro da nossa igreja? Queriam hoje pedir carta? Por carta. O senhor Talib é um deles. Hoje está preparado aqui para pedir carta. Mas vamos criar uma assembleia esse ano ainda para ele pedir a carta dele e outros que já decidiram isso. Publicamente eu sou membro dessa igreja. Mas pode ser que alguém diga o seguinte: eu sou crente, mas não sou membro de igreja nenhuma. Mas agora publicamente deve assumir. Segundo, você deve submeter a igreja fisicamente. Submeter-se fisicamente ao nos reunirmos regularmente na igreja. Não é apenas ser membro da igreja, eu estarei presente na minha igreja. Eu faço questão, é uma prioridade minha. Prioridade minha é o culto. Estar na igreja. Gente, eu sou pastor da igreja, mas olha só, eu estive avaliando a minha vida, eu e Fernanda essa semana, avaliando a vida, eu puxando conversa com ela, falei: Fernanda, eu queria falar sobre as coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E, em primeiro lugar, sabe o que eu mais gosto de fazer? Cultuar a Deus com os meus irmãos. Já teve outras coisas que teve na frente disso. Já gostei muito de futebol, já gostei muito de Fórmula 1, gostei muito de dirigir, de viajar, mas hoje, em primeiro lugar na minha vida, é cultuar a Deus com meus irmãos. Fui amadurecendo. Melhor coisa. Que seja assim na sua vida também. Você diga o seguinte: olha só, não tem, quando a minha igreja está reunida para cultuar a Deus, eu não tem concorrência na minha vida, não tem concorrência. Não vamos desistir de nos reunirmos, como alguns têm o hábito de fazer, escreveu o autor dos Hebreus em Hebreus 10, 25. Também poderão submeter geograficamente. O que ele fala submeter-se geograficamente é o seguinte: um irmão, ele agora tem que comprar uma casa, ou ele vai alugar uma casa. Acontece muito isso aqui. Eu vou alugar uma casa próximo da minha igreja. Entendeu? Mais próximo da igreja. Nivaldo falou: vou comprar outra casa. Aí falou, essa ideia de submeter geograficamente é o seguinte: eu vou comprar mais próximo da igreja possível, para eu servir meus irmãos, para eu receber meus irmãos em casa, para eu hospedar meus irmãos. Então essa é uma eu gosto de ter contato com meus irmãos. Então o que é isso? Mais próximo da igreja, vai ficar mais fácil para mim. Então tem muita gente que pensa nisso. Tem gente que está alugando o carro, falando: eu quero alugar uma casa próxima à igreja, para ficar mais fácil para os irmãos, para meu acesso e o acesso dos irmãos a mim. Então essa é a submissão geográfica que o autor fala. Então ele dá um testemunho aqui que eu achei interessante. Falou o seguinte: durante a última mudança de minha família, a questão de submeter geograficamente a igreja veio à tona com a escolha entre duas casas, ambas acessíveis financeiramente, mas bem diferentes. Uma casa era mais nova, mais bem projetada, mais atraente, não precisava de reparos, era mais barata, mas estava a 30 minutos de carro do prédio da igreja, e não era perto da casa de nenhum dos membros. A outra era mais velha, desconfortável, precisando de muitos reparos, como a varanda da frente, apodrecida, e o porão que por vezes inundava. Além de ser mais cara, mas estava a apenas 15 minutos de carro do prédio da igreja. E mais importante, sua distância da casa de dezenas de famílias da igreja, o que agora já é o dobro do número original, era equivalente a uma caminhada, estava perto mais dos membros. Procurei o conselho de vários líderes e todos eles me orientaram a priorizar o relacionamento com a igreja, o que de fato significou
escolher a casa mais velha, mesmo atrativa e mais cara. Com gratidão fizemos essa escolha e como tem sido enriquecedor para a nossa família. Minha esposa integra com outros irmãos quase diariamente, está integrada quase diariamente, e nossas crianças com as crianças delas. Durante 1 ano e meio me reuni com o irmão no dia de semana pela manhã para ler as escrituras e orar. Nossas famílias da igreja poderão trabalhar juntas, servindo a evangelização dos vizinhos. Testemunho deles. Então é isso. Terceiro lugar, você deve submeter a igreja socialmente. Tiago, capítulo 4 diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. 1 Coríntios 15, 33, não se deixe de enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos de ser amigos, os nossos, é possível, isso é muito triste, que um crente diga assim, perguntar assim, qual o seu melhor amigo? É um mundano. E ele vai fazer as coisas com ele, ou vai para um barzinho com ele, ou vai ter as conversas enjoadas. É um mundano, é o melhor amigo dele. É isso que ele está falando aqui. Os nossos melhores amigos, amigos da nossa família, têm que ser crentes. Pessoas, como eu repito, que nos levem para mais perto de Jesus. E não pessoas que nos levam para longe de Deus. Então, quem são os seus melhores amigos? Precisam ser os crentes, suas famílias. Precisam estar juntos. É essa a ideia de você ser socialmente envolvido, essa submissão social. Você deve submeter também a igreja, submeter-se afetivamente. Os crentes devem submeter seus sentimentos uns aos outros. Você deve se alegrar com os membros da igreja, sentir tristeza com eles. Então, lá em 1 Coríntios 12, Paulo escreveu, tenham igual preocupação uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, essa é a questão. Então, ele coloca assim, que eu coloquei. Ele manda que nos regozijemos com o irmão que é promovido no trabalho e com todo o dinheiro e prestígio que ele ganha. Será que conseguimos? O irmão é promovido e você se alegra com ele. Ele orienta uma mulher solteira de 30 anos que deseja se casar, regozijar-se com uma de 20 anos quando esta se casa. Será que ela consegue? Será que um homem pobre consegue se lamentar com o rico quando este perde o emprego? Dizer sim a essas questões, em vez de dizer sim a uma ambição egoísta e a um conceito vão, requer algo mais que sentimento, requer um coração modificado pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Então ele fala de você estar comprometido emocionalmente com a igreja, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Quinto lugar, você deve se submeter à igreja financeiramente. Então você deve cooperar com a igreja, financeiramente. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Ajude o irmão. Gálatas 2:10. Somente pediram que nós nos lembramos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Paulo fala da recomendação que ele recebeu dos apóstolos, lá de Jerusalém. 1 João 3:16, 17. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão necessitado, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então a igreja precisa cuidar uns dos outros. E ninguém levantou a mão para mim ainda. E eu estou chegando ao final. Estou correndo, estou chegando ao final. Você precisa submeter a igreja profissionalmente. Ele diz assim, sei de mulheres e homens que em seus empregos seculares, por causa de servir as suas igrejas, rejeitaram promoções e um salário maior. Isso é interessante. Submeter profissionalmente. Ele está dizendo o seguinte, eu recebi uma proposta de emprego, vou ganhar muito dinheiro, mas a proposta diz o seguinte, esqueça a sua igreja. Ele diz, não faço isso. Não vou fazer. Então nós tivemos casos aqui na igreja, vários casos, de irmãos que decidiram não trabalhar no domingo, falaram, não trabalho no domingo. De irmãos que falaram, vai ganhar muito dinheiro, não quero, porque eu quero estar na minha igreja. Eu me submeto, eu quero estar na minha igreja. Outros falaram, é um emprego, você vai ganhar muito dinheiro, mas vai esquecer família e igreja. Não quero. Então tem irmãos que optaram ficar em Macaé por causa da igreja.
Tem irmãos que estão com dificuldade de sair da cidade, de mudança, e pensam na igreja. É isso que ele está falando aqui. É uma submissão profissional. Entendeu? E seria tão bom assim, e nós estamos sempre dispostos a aconselhar. Então, alguns irmãos, nós ajudamos irmãos, chegaram pedindo aconselhamento. Pastor, o que o senhor acha? Eu estou com essa situação. Eu vou passar 4 meses. Uma vez um irmão aqui da igreja falou, pastor, eu vou passar 4 meses na Angola, 6 meses na Angola, e a minha esposa vai ficar aqui. O que o senhor acha? Não, ele nem me pediu opinião. Eu falei para ele, olha, isso é loucura, hein? Isso não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Literalmente. Mas alguns nem pedem. Só notificam para a gente, olha, eu estou indo. Falta de submissão à igreja. Deveria submeter. Amorosamente. Entendeu? Não por obrigação, amorosamente. Falou, eu estou com uma proposta. O que o senhor acha? O que vocês acham? Os conselheiros, entendeu? Os pastores. Agora nós temos um conselheiro. O que vocês acham? Mas geralmente nós pensamos como mundanos. A igreja não tem nada a ver com a minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Isso é mundanismo, gente. Quando a gente não era crente, nós andávamos com as próprias pernas, nós éramos rebeldes com nossos pais, adolescentes, levantamos a bandeira da independência, mas isso é mundanismo. Cristianismo é um pertencendo ao outro, um cuidando do outro, é você se aconselhando uns com os outros. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Ainda tem tempo para você aprender a ser crente. Tem tempo. Entendeu? Para os novos crentes, para os velhos crentes também. Aprender a ser crente. Porque ser membro de igreja é uma coisa. Ser crente é outra coisa. Olha só. A igreja tem membros. E a nossa igreja tem 200, chegando a 270 membros. E a grande pergunta para nós é quantos discípulos nós temos. Porque ser membro não significa ser discípulo. Porque o discípulo obedece, segue, submete a Cristo, submete à igreja. Você também deve submeter a igreja eticamente. Os crentes devem submeter-se à sua igreja eticamente, o que não significa fazer da igreja uma autoridade absoluta, nada além da mesma autoridade que uma criança deve aos seus pais. Em vez disso, os crentes devem olhar para a igreja buscando instrução ética, conselho, responsabilidade, disciplina em assuntos que são tratados pela palavra de Deus. Paulo escreveu, irmãos, se alguém for pego em qualquer transgressão, vós que sois espirituais devereis restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuida de ti mesmo para que também não sejas tentado. Salvai-vos os outros, arrebatando-os do fogo. A igreja é o local, a igreja local é o principal lugar onde procuramos ajudar outros irmãos a lutar contra os pecados e onde nós, da mesma forma, devemos estar abertos para receber essa mesma ajuda. Então a igreja, ela tem uma submissão ética à igreja. E aí eu vou até falar o seguinte. Ruiter de Campos Muniz. Ruiter, Mati inventou esse nome, maluco. Tem de Campos, é o meu avô, que era um homem seríssimo. E tem Muniz, que é o avô materno primeiro, avô paterno. Eu levo esse nome, é o nome da minha família, que eu devo honrar. Mas acima de tudo eu tenho que honrar o nome de Cristo. Eu tenho que honrar o nome de Cristo. Acima de tudo. Mas eu tenho que honrar também o nome da igreja. Entendeu? Com a minha vida. A decisão é a vida da igreja. Entendeu? Uma coisa que eu posso falar da igreja é que a igreja dos Cavaleiros é uma igreja séria. Qualquer membro vai falar, é uma igreja séria. Você vai falar isso. É uma igreja séria. Entendeu? Então, olha só, seja um crente sério. Seja um crente sério. Se você não quer ser um crente sério, você está na igreja errada. Eu não quero ser um crente sério, você está na igreja errada. Porque a igreja não é a igreja perfeita. Não falei, não é a igreja perfeita, não. Não falei de igreja perfeita. Nós somos todos pecadores. Mas tem pecadores que dizem o seguinte, que quer viver no pecado. E outros dizem, eu não quero viver assim, está lutando contra o pecado. Pastor, eu sou pecador, sou muito pecador, mas eu não me conformo com isso. Esses são os crentes dos cavaleiros. Eu não me conformo. Mas outro vai dizer assim, pastor, eu estou no pecado, mas quem não peca, né? Tá bom. Olha só, você mancha o nome da igreja e o nome do pastor, dos pastores da igreja. Porque nós somos sérios.
é preciso de uma submissão ética da igreja. Você ter ética no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, é preciso ter. Não estou falando, você é pecador. Pastor, eu sou o pior pecador dessa igreja. Eu não me conformo com isso. Você é o melhor crente dessa igreja, se você falou isso. Você é o pior pecador, porque o pior pecador, o apóstolo Paulo falou que era o principal dos pecadores. Ele é o principal dos apóstolos, na minha visão. O principal crente aqui é aquele que diz assim, eu sou ruim. Eu sou muito ruim. E chora e diz, mas não me conformo com isso. Ok? É isso aí. Mas tem outro que diz assim, minha esposa diz que eu sou ruim, mas é isso mesmo. Eu tenho que viver, é isso que eu quero viver. Ok? E em último lugar, ninguém levanta a mão, eu vou embora. Ninguém está levantando, ninguém se converte, eu vou embora. Deus abençoe o irmão aí. Finalmente, você deve submeter a igreja espiritualmente. Os crentes devem submeter a igreja local espiritualmente. Primeiro, essa comunidade é onde devemos procurar exercer os nossos dons espirituais. Segundo, a igreja local é a comunidade onde os crentes devem edificar uns aos outros. Terceiro, trata-se de um povo por quem devemos interceder sempre. Então, nós devemos submeter a igreja espiritualmente. Algum dom espiritual você tem, então eu vou servir os meus irmãos, eu vou trabalhar na igreja, eu vou edificar meus irmãos. Ainda há pouco eu falei aqui de que nós estamos numa carência muito grande de líderes. Não é porque Deus não nos deu líderes. É porque alguns não querem mesmo liderar. Entendeu? E alguns talvez limitados pelo seu próprio pecado. Não querem. Deus deu dons. Eles falam a igreja é edificada. Mas eles não querem. Então, olha só, submeta-se à igreja espiritualmente. Conserta a sua vida, se arrependa diante de Deus, muda a direção da sua vida, se apresente para ajudar, se apresente mais para ajudar. Entendeu? Qual o trabalho que você desempenha na igreja? Algum ministério? Gente, tem muito trabalho nessa igreja. A minha pergunta, o que você faz? O que você se apresenta para fazer na igreja? Se você não se apresenta para nada, isso é insubmissão espiritual. Porque Deus te deu algum dom para você edificar, para você ajudar os irmãos. E às vezes a carência da igreja que você critica é porque você não se coloca para ajudar. Então eu quero encorajar você a submeter a igreja espiritualmente. Não, eu tenho um dom. Entendeu, gente? Porque Jesus está voltando rápido. Jesus está voltando rápido. E você está morrendo rápido também. Lembra que eu falei hoje? De 27 anos, estou com 52, rapidamente, e o pastor Aco fala que eu já estou arrastando o pé. Está passando a vida, gente. Está passando rápido. Para você, para alguns aqui, mais rápido ainda. Aproveite esse tempo que resta a você. Ame a igreja, porque Jesus amou a igreja. Submeta-se à igreja. Respeite a sua igreja. Respeite a sua igreja. Trabalhe na sua igreja. Não seja uma pessoa com o coração endurecido. Não tenha o coração endurecido. Se arrependa, entendeu? E seja uma pessoa submissa a Deus e à sua igreja, porque o Senhor ordenou isso. O Senhor deu autoridade à igreja, a igreja tem autoridade sobre a sua vida. E a igreja, então, você deve submeter essa autoridade. Doce, boa, não é ruim não é má, não é perversa, é para o seu próprio bem. Que o Senhor nos ajude, já levantar a mão. E agora pode levantar todos para nós orarmos então. Mais uma vez, não preciso tomar café, eu não preciso tomar café. Se alguém quer conversar comigo sobre a sua situação, ainda pode me procurar, pode tomar o seu café e voltar a conversar, eu estarei pronto. Vamos tomar o café meia hora, depois vamos para o sorteio, meia hora, e aí vamos mais cedo para casa hoje, se Deus quiser. Vai ser lá, tudo lá atrás. E os grupos, vai ser assim, à medida que os grupos forem sendo organizados, você já vai para o seu grupo, ok? Entendeu? E outra recomendação, não vai embora. Será que algum membro da igreja vai embora, agora vai dividir? Aí está declarando mesmo, é isso que eu não quero mesmo. Então, olha só, não vai embora, fique.
E outra coisa, se porventura, seu nome não foi, pastor, meu nome não foi mencionado, é para você escolher o seu grupo. Ok? Não fica, pastor, meu nome, vai lá, primeira vez que eu vou na igreja, vai lá, escolha um grupo. Mas só conheço o pastor, vem para o meu grupo. Meu grupo é ótimo, é o melhor grupo da igreja. Oi? O meu grupo recebe as pessoas que estão chegando para a igreja, tá bem? Tá certo? Vamos fazer oração? Quem pode orar? Qualquer irmão pode orar, por favor.